Olá, turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e se cuidando, como é necessário nesse período de pandemia. Bom, sou a professora Marilane Moraes e estou muito feliz em estar novamente com vocês hoje para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre figuras geométricas espaciais? Isso mesmo, estávamos falando de prismas, vocês lembram na aula passada? Dividimos em dois grupos, um grupo que tinha apenas uma ponta e um outro grupo. Vocês lembram o nome daquele outro grupo que nós trabalhamos? Falamos sobre os poliedros, os prismas de base hexagonal, de base pentagonal, falamos do cubo, do paralelepípedo, não é mesmo? E hoje nós vamos falar daquele grupo que nós separamos na aula passada e deixamos ali no cantinho. Falaremos hoje sobre as pirâmides. E aí, vocês já viram esse formato em algum lugar? Conseguem se lembrar na natureza, nos objetos, nos elementos que te rodeiam, algo que possua esse formato desse sólido geométrico? O que vocês acham? Vocês conseguem se lembrar? Eu vou te dar uma dica. Quando você está aí nos aniversários, antes da pandemia, não é mesmo? Você podia encontrar, por exemplo, caixinhas nesse modelo. São aquelas famosas caixas que vêm cheias de guloseimas, de doces. Não é verdade? Conseguiram lembrar que você já identificou uma caixinha de doces nesse formato, nessa forma, em algum lugar? Pois bem, hoje vamos falar sobre isso, sobre as pirâmides. Mas que características têm as pirâmides? Lá na aula anterior, eu falava que nos poliedros, nos prismas, eles possuíam duas bases. Vocês lembram disso? E as pirâmides? Será que elas têm bases? Quantas bases será que elas têm? Será que é uma ou mais de uma? O que você acha em casa? Você lembra como identificar uma base? Vamos pegar aqui uma pirâmide e vamos analisar ela. Eu vou mostrar para vocês essa daqui. Olhem só. Vocês conseguem verificar que aqui em cima nós temos uma pontinha, não é mesmo? Muito bem, temos uma pontinha, nós conseguimos identificar as faces, olha só. Mas onde está a base? Ela tem base? Sim, ela também possui uma base. Olhem só. E nas pirâmides em especial, só observamos que elas possuem apenas uma base. Isso mesmo. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que todas essas bases, elas são iguais? Elas são padronizadas? Todas serão da mesma forma? O que você acha aí de casa? Muito bem, criança, se você disse que acha que não. E é isso mesmo, elas não são iguais, elas vão sendo variadas, isso mesmo. Vamos pegar novamente esse exemplo. Muito bem, crianças, como vocês estão vendo, essa pirâmide aqui, ela possui uma base, não é mesmo? Vamos identificar a base. Olha só, aqui está essa base. Vamos ver quantos lados a base dessa pirâmide possui? Vamos lá? 1, 2, 3, 4 lados. Muito bem. E vocês sabiam que os nomes, a nomenclatura das pirâmides é dada a partir de suas bases? Isso mesmo, como acontecia lá nos prismas, como nós estudamos, vocês lembram? Então, como será chamada essa pirâmide que nós temos aqui como o primeiro exemplo da aula de hoje? Ela possui uma base de 4 lados, então ela vai ser uma pirâmide de base quadrangular. Olha só! Muito bem, mas será, então, que só existe esse tipo de base? Certamente que não. As pirâmides têm outros nomes e os seus nomes vão vir a partir de suas bases. E quando olhamos para uma pirâmide? Vamos pegar essa daqui. Nós verificamos essa pontinha aqui em cima e ela é o encontro, olha só, de todos os seus lados. Vocês conseguem perceber? Muito bem. E todos os seus lados são formados por uma mesma forma. Que forma é essa? Um triângulo. Isso mesmo, crianças. E ela se encontra aqui em cima, nessa pontinha. E você sabe me dizer como é o nome dessa ponta? Ou melhor, você acha que existe um nome? Sim, existe. E para quem estava ligadinho na aula passada, eu inclusive mencionei para vocês lá na nossa aula anterior. Essas pontinhas de encontro são chamadas de vértices. Isso mesmo. Você sabia disso? Olha que legal. Então, se nós fôssemos olhar essa pirâmide aqui, vamos explorar ela um pouquinho mais? Vamos verificar primeiro a base. Lembrando que nas pirâmides nós temos apenas uma base. Vamos verificar a base? Aqui está.
Essa base, ela também possui 4 lados, não é mesmo? Muito bem. Mas esses 4 lados, eles são iguais ou eles são diferentes? Isso mesmo, eles são diferentes. Então, essa pirâmide é uma pirâmide de base retangular, certo? E os vértices? Nós conseguimos contar esses vértices? O que são os vértices, crianças? São essas pontinhas, olhem só. São essas pontinhas. E nós conseguimos contar? Conseguimos sim. Vamos juntos, é só ter um pouquinho de atenção, ok? Vamos contar. Vamos começando por esse vértice aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é a base dessa pirâmide aqui de exemplo? Você me responderia o quê? Que é uma base retangular. Muito bem, parabéns. E se eu lhe perguntasse, quantos vértices nós temos nessa pirâmide de base retangular? Nós acabamos de contar, vocês conseguem lembrar? Isso, nós temos 5 vértices. Mas será que tem alguma informação a mais para a gente explorar? Sim, temos as arestas. Professora, o que são as arestas? Olhem só, as arestas são essas linhas retas aqui, ó. São as linhas retas que vão formando o nosso sólido. E quantas arestas será que nós temos? Vamos lá, vamos começar contando da base? Vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4 arestas na nossa base, certo? 5, 6, 7, 8. Olha só, quantas informações nós podemos perceber em apenas uma pequena pirâmide. Olha que interessante. Mas, como eu estava falando para vocês, o nome das pirâmides são dados a partir de suas bases. Lembrando que nas pirâmides nós temos apenas uma base. Mas vamos explorar outro tipo de pirâmide? Olhem só, eu quero mostrar para vocês essa daqui. Vamos ver juntos. Vamos analisar primeiro a base. Olhem comigo. Vamos ver, que base será essa? Quantas arestas, quantos lados nós conseguimos perceber aqui? Vamos lá? Vamos contar somente a base. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, crianças? Então, se aqui nós temos uma base com 5 lados, qual seria então o nome dado para essa pirâmide aqui? Vocês conseguem aí de casa identificar esse nome? Se é uma base de 5 lados, será uma pirâmide de base pentagonal. Muito bem, crianças. E os vértices? Vocês conseguiriam aí de casa identificar os vértices? Lembrando que os vértices são aquelas pontinhas que nós percebemos nas pirâmides. Vamos lá? Olha só. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Que interessante! Vocês conseguiram perceber algo legal? Quantos lados nós temos na base? 5. Então, ali nós já temos a contagem de 5 vértices. Mas nós percebemos que aqui na nossa pirâmide tem 6 vértices. E onde está o outro vértice? Na base nós temos 5 e o outro é justamente o ponto de encontro de todas as arestas aqui em cima. Olha só. Olha que interessante. Agora eu quero chamar vocês para realizarmos uma atividade. Isso mesmo, vamos contar juntos as arestas e os vértices de algumas figuras que nós temos aqui no nosso cartaz. Vamos exercitar juntos. Vamos lá, prestem bastante atenção. Observe as figuras abaixo. Olhem só, nós temos aqui 2 figuras, correto? Muito bem. Essas 2 figuras são o quê? São sólidos geométricos que estão representados aqui para vocês no nosso cartaz. E eu quero que você aí de casa conte junto comigo, certo? Quantos vértices e quantas arestas temos nesses sólidos. Lembrando que as vértices são o quê? Os vértices são os pontinhos de encontro, as pontas das nossas figuras. E as arestas são as linhas retas, paralelas uma à outra, ok? Muito bem. Observem comigo a primeira imagem, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí de casa e depois vamos fazer juntos. Observem aí.
Percebam onde temos pontinhas e tentem contar quantas são. Lembrando que essas pontinhas nós chamamos de vértices. E aí? Vamos juntos? Eu vou fazer uma bolinha, tá certo? Em cada encontro desse. Vamos lá. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, crianças? Então, vamos responder. Nós temos, então, aqui 8 vértices. E as arestas? Quantas arestas vocês conseguiram contar aí de casa? Vamos lá juntos? Vamos primeiro da base. 1, 2, 3, 4. Opa! Muito bem, crianças. E olhando para esse prisma, nós percebemos no início da contagem das arestas que ele possui uma base quadrada, não é mesmo? Olhando para ele, você consegue lembrar o nome desse prisma? Ele é um prisma, vamos lá? Ele é um prisma de base quadrada, isso mesmo. Mas vamos prosseguir. E aqui embaixo nós temos uma outra figura. Olhem só. O que nós acabamos de ver vários exemplos aqui em nossa mesa. Nós temos aqui um exemplo de pirâmide, isso mesmo. E nós podemos dizer que essa figura tem quantos vértices e quantas arestas? Vamos contar juntos? Vamos lá? Primeiro contando os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, nós temos 5 vértices. E as arestas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Olha só que legal! E a nossa aventura sobre esse assunto se encerra aqui. Mas não fique triste, você pode continuar estudando. É só você acessar a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula!